Tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? É muito bom estar aqui. Nós estamos na lição de número 7 de adulto, as lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD, que traz o tema desse trimestre, relacionamentos em família. E nós estamos com a lição de número 7, que traz o título, O Relacionamento entre Nora e Sogra. Mas antes, a minha oração é que o Senhor Jesus continue nos abençoando, que o Espírito Santo de Deus venha iluminar nossa mente, abrir o nosso coração, para que possamos entender e aceitar os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado por cada aluno, por cada aluna, por cada pessoa que está ouvindo esse comentário dessa revista. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Vamos ver, então, o texto áureo dessa lição está no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: Disse, porém, Ruth, não instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Temos a verdade prática também, que diz: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. E aí nós temos a leitura diária também, aqui, se você tiver a revista, e vamos para a leitura bíblica em classe, que é a leitura que vai dar a base desse comentário dessa semana, que o título é O Relacionamento entre Nora e Sogra. Então vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo de 1 ao 5, versículo 8, 12 ao 14. Vamos ler. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usaste com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesses filhos. Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Esse é o texto da nossa lição, a leitura bíblica em classe. Tem os hinos sugeridos, 83, 400, 546, que você pode encontrar na harpa cristã. E aí, nós vamos encontrar nessa revista dessa semana a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Honra. Essa é a palavra-chave da nossa lição 7, que tem o título O Relacionamento entre Nora e Sogra. Se o seu professor chegar na classe e perguntar qual é o título da nossa lição hoje, já esteja preparada para responder. O relacionamento entre Nora e Sogra. Olha só. E a palavra-chave qual é? Se ele perguntar, honra. Então não esquece não, vai aprendendo para já chegar deixando o seu professor feliz, e muito mais feliz do que seu professor, deixando o Senhor nosso Deus. Olha só, e aí nós temos as divisões dessa lição. Nós temos a primeira parte dessa lição, vai falar sobre a crise econômica na terra da Judéia. O segundo tópico, superando as crises existenciais. E o terceiro e último tópico, fé e trabalho numa nova
expectativa. O último não, espera um pouquinho, vamos devagar aqui. Eu estou lendo junto com você, vamos lá. O primeiro tópico, a crise econômica na terra da Judeia. O segundo, superando as crises existenciais. O terceiro, fé e trabalho numa nova perspectiva. E temos mais um, o quarto, Ruth encontra o remidor da família. Então vamos lá, vamos devagarzinho aqui. Nós vamos encontrar aqui no primeiro tópico dessa revista a crise econômica na terra da Judeia. Mas nós temos também que entender o que é que estava acontecendo. Diz aqui que diante, olha só, o que é que a gente vê nos dias de hoje, ou não sei se toda a vida foi assim, sempre uma desavença entre nora e sogra, genro e sogra, sogra e genro, sogra e nora. Tem sempre aquela coisa, quando se fala em sogra, é sempre uma pessoa... Não, as pessoas precisam entender que nem todo mundo é igual. A gente precisa tentar quebrar um pouco. Como faço isso, missionária? Eu tenho a minha nora, e se eu ficar criando problema, eu dei para ela um presente maior da vida dela. E ela precisa entender isso. Mas o filho, quando se casa, ou a filha, quando se casa, vai constituir a sua família. Então, precisamos acabar com essa história de que, eu sei, filho é sempre filho, filho é sempre filho, eu sei disso. Mas isso não lhe dá direito, como sogra, como sogro, a se interferir na vida do seu filho, da sua filha, que já constituiu família. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Mas olha só, o que é que diz aqui? Qual é o objetivo dessa lição? O objetivo dessa lição é apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judeia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. Olha só uma coisa. Quando essa família morava onde? A leitura diz o quê? Que eles moravam? Um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Olha só, Belém é conhecido como a terra do pão, não é? Belém, terra do pão. Mas faltou pão na terra do pão. E se a gente olhar a vida dessa família, Elimeleque como um homem responsável, ele sabia que ele precisava manter a sua família viva. Mas uma coisa aconteceu com Elimeleque. Elimeleque, ele faz uma coisa aqui assim, ó. Ele não permanece na terra do pão, ele sai da sua cidade, diz que ele saiu a peregrinar. Quando a gente vê alguém dizer, saiu a peregrinar, saiu a caminhar, não é? Ele deixa a sua terra, ele deixa o lugar onde ele tinha posses, ele deixa o lugar onde tinha conhecidos, A Bíblia não diz que todo mundo saiu de Belém. Não, a Bíblia aqui está falando que Elimeleque sai com a sua família. Com quem? Com a sua mulher, Noemi, com seus 2 filhos, que certamente eram pequenos ainda. E eles saem, eles ficam esse tempo todo, eles vão para onde? Para Moabe. Olha só. Eles vão para os campos de Moabe. O texto diz que ele, sua mulher e seus 2 filhos. Como era o nome dele? Elimeleque. O nome da mulher, Noemi. O nome dos 2 filhos, Malom e Quilion. E essa história, eles ficam lá na terra, eles têm comida. É como que de repente eles esqueceram de onde eles saíram. Parecia aquilo. Porque tudo começou a ficar bem, tinha alimento e não tem coisa melhor para um pai de família saber que está alimentando a sua família. Né? E está todo mundo bem. Porém, acontece um negócio aí. Acontece uma tragédia. Elimeleque morre e fica Noemi sozinha numa terra estranha, viúva, com 2 filhos. Mas ela permanece lá. E aí o que acontece? Eles ficam lá e eles crescem. E eles, já que eles estão naquela cidade, eles vão se apaixonar por quem? Por alguém dali. E eles se casam com 2 moças, uma se chama Ruth, outra se chama Orfa. Só que o tempo passa e o que acontece? Eles morrem também. Agora fica essa mulher sozinha com 2 mulheres, com 2 noras.
E chega um momento que ela diz, ela escuta. Porque mulher ela escuta muito, ela presta muita atenção. E chega, e é interessante que quando há todas essas perdas na vida de Noemi, ela fica sozinha. E aí começa a se mostrar a união entre ela e as suas noras. E as sogras, e as meninas com a sua sogra. Havia um cuidado. Olha que exemplo maravilhoso. E aí, vamos ver aqui. Isso é o objetivo dessa lição. E a gente vai encontrar aqui uma coisa que o primeiro objetivo é apresentar o contexto de crise. Havia tido uma crise em Belém, não tinha comida, por isso Elimeleque sai daquele lugar. Ele precisava viver, certo? Depois é identificar a união de fé entre a nora e a sogra. Isso são os objetivos da lição. Depois é refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos. Olha só. E, por último, enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Olha bem, então vamos lá. Nós já falamos que Belém estava em crise, não tinha comida e Elimeleque sai. Certo? E agora, repara o que é que acontece. Vamos abrir a Bíblia aí um pouquinho em Levítico, capítulo de número 26, de Levítico. Você pode anotar na sua Bíblia, na sua lição. E o versículo 18 diz assim, ó: e ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E ele vai até o 20, porque quebrantarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. E debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua novidade e as árvores da terra não darão o seu fruto. Isso aqui está no capítulo 26, se referindo ao mandamento de promessas e ameaças. Ora, por que a fome chega a Belém? Porque alguma coisa tinha saído fora daquilo que Deus tinha preparado e queria do seu povo. Então a fome vem como uma punição. E aí a gente vai encontrar, falando dessa crise na terra da Judéia, Israel havia se afastado da comunhão de Deus e chegado ao ponto de cultuar ídolos pagãos. Por isso veio a punição. Foi por isso, porque era o tempo dos juízes e eles se afastaram da presença de Deus, do Deus que havia tirado eles do cativeiro. Eles começaram a servir a outros deuses. E quando a gente se afasta de Deus, o que vem depois, você precisa entender que foi você quem buscou. Você é culpado do seu próprio erro. Esse povo aqui, o povo de Israel, escolhido por Deus, eles se afastam da presença de Deus e vão adorar outros ídolos. Olha só, a bem da verdade, nem todos agiam. A gente sabe que numa cidade nem todo mundo é ímpio, nem todo mundo é bom, nem todo mundo... Não, mas todos pagaram com a mesma moeda. Não se está dizendo que Elimeleque era um homem que se afastou de Deus. Não, a prova está na sua mulher, Noemi. Mas ele pagou o preço de todos aqueles que haviam se afastado. Era um castigo de Deus para todo mundo. Pagou o justo pelo pecador. E aí nós vamos encontrar aqui a crise de uma família. No capítulo 1 desse livro de Ruth que nós estamos estudando, que baseia essa lição, o versículo 1 ao 3 fala que é quando Elimeleque sai. E aí a gente vai ver que a família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilion. E depois vieram Ruth e Orfa. E ficaram nessa família. Olha só, Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Se Elimeleque tivesse buscado ao Senhor, não é que ele estava servindo a ídolos. Não estou dizendo isso. A Bíblia eu acho que não fala isso. Mas ele não buscou o Senhor, dizendo: Senhor, o que eu posso fazer? Eu vou sair daqui mesmo? E quantas vezes nós fazemos essas decisões também, não é? Nós resolvemos fazer determinada coisa e depois diz: ai, porque o Senhor não me abençoou. Mas você perguntou ao Senhor se você podia ir para lá? Não.
E Elimelec fez a mesma coisa. Ele queria tomar uma decisão e ele não foi perguntar ao Senhor se aquilo era da parte do Senhor que ele fizesse aquilo. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Olha só, ali em Moabe a família encontrou a morte. Olha que coisa terrível. Eles vão para Moabe em busca de vida e encontram morte. Morre o pai de família e morre os 2 filhos homens. Fica uma mulher desamparada. Era um período diferente da agora. Hoje em dia, nós temos mulheres que são chefes de família, que tocam a sua vida sozinha, trabalham, têm suas profissões, mas naquela época era diferente da nossa atual. Olha só, e mesmo assim nós não temos o direito de fazer as coisas sem primeiro buscar a direção de Deus. Ele encontrou a morte, encontrou a viuvez, o luto. Envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. E depois Noemi perde os seus 2 filhos. Ela fica sem marido, sem filho, sem esperança. Mas ela continuava acreditando em Deus. Olha só, e aí os seus filhos resolvem casar com quem? Com 2 mulheres daquele lugar. Tudo bem. Então, a crise econômica na Judéia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Olha que coisa interessante. A gente encontra que Noemi, chega um momento que Noemi decide. Olha que mulher abençoada por Deus. Ela decide estar no segundo tópico, superando as crises existenciais. Ela estava viúva, perdeu os 2 filhos, mas tinha 2 noras. E agora a decisão estava com ela, porque ela era mais velha. E aí ela decide, Noemi decide voltar à sua terra. Voltar para onde? Para Belém. Aonde? Onde ela sabia que tinha pão. Deus voltara a abençoar aquela terra, e agora a terra que não tinha pão quando eles saíram, agora tinha pão. Era hora de voltar. E ela tinha para onde voltar. Por quê? Ela pensou, lá eu tenho pessoas que me conhecem, eu tenho parentes, então eu vou para lá. Mas eu não vou ser egoísta a ponto de dizer para minhas noras que elas precisam ir comigo. Não, elas não são prisioneiras. Então, Noemi, ela faz uma coisa maravilhosa, uma coisa interessante. Você pode ler esse livro de Ruth completo. Noemi, ela faz um negócio interessante. Ela chega para suas noras, olha a prova da convivência boa que ela tinha com suas noras e as noras com a sua sogra. Ela chega e diz assim, olha, eu já estou velha, nem que eu fosse ter marido, nem que eu tivesse marido, eu podia gerar filho para vocês casarem com ele, vocês não iam esperar sem ter marido. Porque na época, se o filho morresse, aquela viúva ficava esperando para casar com outro filho. Era assim. E aí ela disse, eu não vou ter mais filhos, e vocês nem que tivessem, vocês iam esperar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para minha terra, de onde eu saí com meu marido e meus filhos, mas agora meu marido morreu e meus filhos também, eu não vou deixar vocês presos. Então faz o seguinte, vocês ficam aqui, voltam para a casa das suas mães, voltam para a casa do seu povo, fica lá e eu vou voltar para Belém. Então deu a oportunidade delas decidirem a vida. E aí acontece uma coisa interessante, elas choram. Por quê? Porque elas amam aquela sogra. Olha que exemplo lindo. Eu quero dizer a você, sogra, nora, sogro, genro, ame suas sogras, ame seus sogros, ame suas noras, ame seus genros, viu? Faz favor. Olha só. E aproveite esse mês de maio e dê um presente para ela, viu? Abençoe a vida dela, a vida dele, tá bom? Abençoe, sempre dê alguma coisa, é muito bom. O seu sogro, a sua sogra, dê o maior presente que você tem, que é o seu esposo e que é a sua esposa, tá bom? Olha só. E aí ela faz o quê? Elas choram, porque elas não querem deixar Noemi, elas gostam dela. E elas estão ali. Mas Noemi diz, não, faça isso não, vocês são livres, voltem, eu vou voltar para o meu povo. E aí acontece uma coisa interessante. São 2 noras, uma de nome Orfa, outra de nome Noemi. Orfa, a Bíblia diz que ela, mesmo gostando da sua sogra, a Bíblia mostra isso, ela se abraça com Noemi, ela se abraça, eu costumo dizer que ela se abraça com a bênção, porque Noemi era um canal de bênção.
E a gente vai ver isso quando a gente lê o livro de Ruth todo. E Orfa faz diferente. Orfa tem a escolha dela. Ela diz, eu vou voltar para o meu povo. Tudo bem, sem briga, sem nada. Não havia mais ligação nenhuma. Ela se abraça com Noemi. E o que ela não sabe é que ela se abraça com a bênção, com o canal da bênção. E ela chora, mas ela volta para o seu povo. E aí pronto, esquece-se de Orfa. Mas fica Ruth. Ruth vira para Noemi e ela faz uma decisão interessante. Ela vira para Noemi e diz assim, olha, nada disso. Não vou não. Eu não vou deixar você não. E tem outra coisa aqui. Tem outra coisa. A partir de agora, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você andar, eu vou andar. Onde você pisar, eu vou pisar. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você comer, eu vou comer. E se você morrer, eu também morro. Pronto. Ali estava uma prova que ela estava se agarrando com o canal da bênção. Ela havia visto todo o exemplo daquela mulher durante o longo da vida dela. E ela percebeu que o Deus que aquela mulher servia era muito maior, era o Deus que podia mudar a situação. Por quê? Porque ela sabia que quando eles vieram de Belém, é porque o povo havia sido punido, tinha tido fome. Mas que agora, aquele mesmo lugar que faltou o pão, tinha pão. E Noemi permanecia fiel a esse Deus. E Ruth faz o quê? Opa, a partir de agora eu também creio no seu Deus. E esse seu Deus vai ser o meu Deus. A partir daquele momento, começa um verdadeiro milagre na vida de Ruth. Ela não entendia, mas ela seria usada por Deus. Ela estava sendo usada pelo próprio Deus, moldada pelo próprio Deus, para lá na frente ter o nome dela incluído na história do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí ela diz o quê? Não adianta, eu vou com você. E aqui vai dizer, o livro de Ruth vai contar essa história e dizer que ela segue. E aí o terceiro parágrafo do segundo tópico, que é superando as crises existenciais, diz unidas contra a crise. Elas ficaram unidas e elas chegam lá. Olha só, toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudanças diante de uma situação difícil. Como foi o caso de Noemi, ninguém está livre disso, mas sempre há uma esperança, sempre há uma luz no fim do túnel. E ali sempre há um canal de bênção, e o canal de bênção ali era Noemi para a vida de Ruth. E aí a gente vai encontrar em Romanos, o livro de Romanos, junto do livro de Atos. Romanos é muito bom estudar a revista da Escola Dominical, mas ter a sua Bíblia também de junto. Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 31, tem um versículo aí que você já sabe de cor. 8:31 diz assim, ó, olha só, 8:31 diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que coisa maravilhosa. Que diremos, pois? Até certo ponto, é natural que a vida material e emocional e até mesmo espiritual sejam abaladas. Isso é normal. É a vida, é o caminhar da vida. E aí a gente vai encontrar que Deus é pelo seu povo. Ele não abandona. Ele pode mandar algumas provações, permitir algumas provações, porque muitas vezes aquele povo está precisando. Para quê? Para acordar e entender que Deus é na vida deles. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre membros da família. E isso está provado na história aqui do livro de Ruth. E aí a gente vai ver que a lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas. Uma decidiu voltar para Belém, que era a terra dele, e a outra disse, eu vou com você, porque a partir de hoje eu sirvo ao mesmo Deus que você serve. A partir de hoje nós seremos uma só pessoa. Olha só que coisa maravilhosa. Uma indo e a outra ficando. Orfa preferiu ficar, uma opção dela. A escolha é sua. Sempre temos escolhas. Ou se abraçar com a bênção, ou
e continuar com ela, ou se abraçar com a bênção e dar tchau e ir para onde você escolheu. Mas a escolha é sua. E Ruth escolhe a melhor parte, a fim de superarem juntas em Deus todas as dificuldades. E aí, a gente vai encontrar agora o terceiro tópico. Nós já falamos, o primeiro tópico que foi a crise econômica na terra da Judéia, que foi quando veio a fome a Belém, que era a terra do pão. O segundo tópico, superando as crises existenciais. E agora nós vamos para o terceiro tópico, que é fé e trabalho numa nova perspectiva. O primeiro ponto é a fé, primeiro ponto, a chegada à terra do pão. Olha só, Ruth chega na terra do pão. Pronto, ela chega lá. E a gente vai ver isso no versículo 19 do primeiro capítulo. Olha aqui. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Olhe que cena maravilhosa. Noemi retorna para o seu povo, mas com ela vem uma das suas noras. Que coisa maravilhosa. E elas chegam. E toda a vizinhança vem ver, porque Noemi era querida. Quando eles foram embora, quando aquela família foi embora, os amigos ficaram sentidos e eles permaneceram ali. E quem sabe, no meio de todas aquelas amigas, tinha alguém que dizia, um dia ela volta, um dia eles vão voltar. Mas só voltou Noemi, mas não voltou só. Voltou com uma amiga. E essa amiga era nada mais, nada menos do que uma das suas noras. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz assim, ó, diz exatamente isso. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Ora, umas podia dizer, não é esta Noemi, dizendo, não foi ela que saiu daqui dizendo que ia arrumar, ia ser melhor do que a gente? Outra dizia, que coisa boa que Noemi voltou. Não importa. O importante é que chamou a atenção. E Ruth, ela vê, naquele momento, Ruth sente que Noemi é amada naquele lugar. E que coisa boa, hein? Eu fico imaginando como Noemi se sentiu segura, como Ruth se sentiu segura de junto daquela mulher, que agora para ela era sua mãe, era sua sogra, era sua amiga, era tudo para ela. Ela só conhecia Noemi naquele lugar, tudo era diferente para ela. Era um povo diferente e ela estava agora para servir a um Deus que ela não conheceu na infância. Mas agora ela estava vendo que o Deus que aquele povo passou por necessidade, agora voltava para aquela cidade com a casa do pão, tendo pão. E pão é alimento. Olha que coisa maravilhosa. Pão é alimento. O próprio Jesus, ele pega o pão na última ceia e ele parte o pão e diz, este é o meu corpo que é partido por vós. Alimento. Simboliza alimento. Que coisa maravilhosa. E comunhão. Quando se está a uma mesa, comendo o pão, partilhando o pão, é comunhão. E aí, a gente vai ver aqui, nós estamos então nós vimos o primeiro, a crise econômica na terra da Judéia, superando as crises existenciais, e agora vamos para a chegada à terra do pão, que nós vimos no capítulo 1, versículo 19 de Ruth. A chegada das duas mulheres viúvas, a Judéia, mas especificamente a Belém. Depois de 10 anos, gente, 10 anos não é 10 dias. 10 anos foi um alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família, que eles não sabiam. Ela ainda era uma mulher amargurada. Noemi tinha motivo para ser amargurada. Ela tinha perdido marido e filho. Não é brincadeira perder filho. Perder um filho, só quem já perdeu sabe o que é isso. Olha só. E ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências. E olha o que é que ela faz. As experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada. Ela estava tão amargurada com o que tinha passado em Moabe que ela preferia não ser chamada de Noemi. Ela disse, eu quero ser chamada de Mara. Por quê? Mara significava no hebraico amargo. Lembra de quando as águas amargas, lá em Êxodo capítulo 15, versículo 23, você quer ver? Êxodo
Êxodo capítulo 15, versículo 23. Olha só, olha isso. Êxodo capítulo 15, versículo 23. Êxodo 15, 23. Olha o que diz aqui. Êxodo 15 e 23. Olha o que diz aqui. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E Noemi estava tão amargurada que ela disse: me chamem de Mara, porque eu estou amargurada. Olha só. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior. Ela ainda não entendia, apesar dela ter sentido a necessidade de voltar para sua própria casa, voltar para Belém, ela ainda não tinha entendido que aquilo tudo era Deus cuidando dela. Muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida nos traz amargura, mas nós precisamos estar atentos a entender que Deus está no comando de toda a nossa vida e Ele tem poder para mudar a nossa história. E aí, vem falando aqui sobre recuperando a autoestima. E aí, a gente encontra, vamos ver Ruth, capítulo 1, versículo 15 ao 18, o que é que diz? Olha só, diz aqui, ó. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. É quando Ruth diz: vou não, não vou não. Teu povo será o meu povo e acabou. Está resolvido. E aí, quando vem dizendo aqui, Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi. Ruth podia ter voltado, mas ela disse: não, eu vou ficar com você. A minha vida agora é com você. Toda a minha história. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita. Que coisa maravilhosa. Olha o tempo que Deus proporciona para Noemi retornar para a terra dela. No período fértil. No tempo da colheita das cevadas. Isso a gente vê no versículo 22 do capítulo 1. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente vê aqui, em Belém, era diferente de quando Noemi saiu. Agora, eles chegam ali a Belém, eles chegam no período lindo, o período da colheita, o princípio da colheita. E havia uma lei, um costume, que quando iam para as colheitas, quando eles começavam a colher, o que caísse do cesto ou ficasse, eles não, as pessoas que trabalhavam na colheita não pegavam. Por quê? Porque era para os estrangeiros e os que estavam necessitados pegar. Eles vinham pegando, catando. Isso era maravilhoso. Isso era uma bênção. Olha só. E aí diz assim, se em Moabe, a revista diz assim, se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade. Olha o que Ruth faz. Ruth capítulo 2, versículo 2 diz assim, ó. Nós estamos falando no terceiro tópico que fala da fé e trabalho numa nova perspectiva. Nós estamos no segundo parágrafo, recuperando a autoestima, certo? Capítulo 2, versículo 2 de Ruth diz assim, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse, vai minha filha, porque havia essa lei, a gente vai ver em Levítico 19, 9 e 10. Levítico 19, 9 e 10 fala a respeito disso. Você pode ir vendo, aprendendo. Ah, irmã, já li. Eu já li a Bíblia 20 vezes, 100 vezes. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que é muito bom a gente se alimentar. Quantas vezes você já comeu torta de frango? E você deixa de comer? Não. Quantas vezes você já comeu lasanha ao molho branco? Muitas vezes. Feijoada. Você não come de novo? Pudim de leite, você come de novo. Então, não é porque você já leu a Bíblia várias vezes que você não vai voltar e degustar de novo essa palavra. Então, vamos lá. Levítico 19, versículo 9, diz assim, olha aqui, ó. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua casa, da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha,
nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Isso aqui foi uma ordem dada por Deus. Então, Ruth, ela diz, eu vou colher, não vou, a senhora não vai não, a senhora tá cansada, fica aí descansando, aproveita suas amigas que eu vou para o trabalho, eu sou mais nova e eu vou fazer isso. E aí ela vai, e quando você lê o livro de Ruth, você vai encontrar tudo isso. E aí, o terceiro parágrafo desse terceiro tópico é a honra do trabalho no campo de Boaz. Quem era o dono do campo? Boaz. Quem era Boaz? Um parente de Elimeleque. E a Bíblia conta essa história. Leia essa história. Não vai dar para a gente comentar muito detalhadamente, mas isso vai levar você a pegar a sua Bíblia e antes de ir para a igreja, ou mesmo durante a semana, e mesmo que vá para a escola dominical ou assista em casa, você pegar esse livro de Ruth e leia devagar. Leia se alimentando, degustando dessa palavra. E aí a chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima em Noemi. Aí aquela mulher que se sentia amarga, ela vê a esperança dela crescer, porque aparece um remidor. Havia um remidor que deveria aceitar, mas aí precisaria de algumas concessões. E esse remidor que havia, antes desse Boaz, ele não queria casar com Ruth. Boaz resolveu casar com Ruth e ele vai e compra, ele redime, ele compra toda aquela situação e ele passa a ser o remidor da casa de Noemi. Isso é maravilhoso, ele era parente de Elimeleque, chamado Boaz, certo? Ruth vai para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas. Que coisa maravilhosa. E aí vamos para o quarto e último tópico dessa lição que nós estamos estudando no dia de hoje, que traz esse título maravilhoso, o relacionamento entre nora e sogra, baseado na história de Ruth e Noemi. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ruth capítulo 4, versículo de número de 1 ao 9 vai falar sobre isso. Boaz casa com Ruth. Ao se dispor a apanhar o resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Olha como Deus cuidou da vida de Noemi e de Ruth. Olha só, aí vem falando, capítulo 4, vem falando que Boaz redime Ruth, a Moabita, passa a ser esposa dele. Olha que coisa maravilhosa. E diz aqui, ó, após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho. Ruth dá à luz um filho, o qual recebeu o nome de quem? Obed. O pai de quem? De Jessé. Que este Jessé é pai de quem? De Davi, do rei Davi, que você conhece, o grande rei de Israel. Ruth capítulo 4, versículo 13 ao 17. Sabe o que é que diz? Capítulo 4, versículo 13 ao 17. Diz aqui, Ruth dá à luz a Obed. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como o filho de Davi. Lembra o que nós estamos estudando? Planos de Deus. Deus, ele é soberano. Mateus capítulo 1, versículo 3 ao 6. Mateus, Novo Testamento. Mateus, o primeiro evangelho. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Primeiro capítulo de Mateus. Olha só. O primeiro capítulo de Mateus, o que é que diz aí? Mateus capítulo 1. E versículo de número 3 diz o quê? E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá, e Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed. Boaz era filho, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, era filho de Raabe.
E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Formando os elos da linhagem do Messias. Que presente maravilhoso. Essa moabita chamada Ruth, que resolve se abraçar com o canal da bênção, que era Noemi na sua vida, para ser falada aqui na genealogia do próprio Messias de Jesus. Então, o terceiro parágrafo do quarto bloco, que fala de Ruth, encontra o remidor da família, noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Então, vamos entender que tudo isso gera alegria e bênção na nossa vida quando nós nos damos bem com toda a nossa família. O Senhor honrou suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos a família de Deus. Que coisa maravilhosa! Concluindo isso, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra, mesmo sendo uma estrangeira. Olha só, o importante aqui é o relacionamento, a sinceridade, a fidelidade e a amizade. Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra. Você é capaz de cuidar da sua sogra e do seu sogro? É? Demonstrando grande carinho. E você é carinhosa com sua nora e com seu genro? Presta atenção. Respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho pelo qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. E aí nós temos algumas perguntas. O que significa a palavra Belém? Casa de pão, certo? Como era constituída a família de Noemi enquanto estava na Judéia? Constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilion, certo? E tem 5 perguntas aí que certamente nós vamos vendo aqui. A quarta pergunta. A terceira, a despeito de todos os sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, o que Ruth descobriu? Ruth descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro. Olha que coisa linda. E supre as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Pergunta 4. Segunda lição, em que tipo de mulher Ruth se tornou? Uma mulher de fé. O que podemos perceber a respeito de Boaz é um tipo de Cristo, nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer ricos e herdeiros de suas riquezas espirituais. Segundo Coríntios 8 e 9. Deus continue abençoando sua vida. E que essa lição, não esquece, a palavra-chave dessa lição é honra, e o título dessa lição, o relacionamento entre nora e sogra, está aqui, a lição 7 dessa semana. Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, fazendo comentário da revista. Você pode compartilhar com mais alguém, deixar seu comentário. Se alguma coisa ficou sem falar, você pode botar no comentário. É muito bom saber que você está aqui comigo. Beijo no seu coração e Deus te abençoe.